Boa noite. Hoje, 24 de abril de 2025, estamos iniciando o nosso estudo, uma revista histórica sobre o cristianismo. Vamos chamar de história cristã, se assim quisermos, ou história do cristianismo. Um estudo, eu não diria aprofundado, porque são poucos dias, são poucos encontros que nós teremos, mas um estudo, eu diria, dos elementos mais significativos nessa trajetória do cristianismo, nessa trajetória da igreja. Podemos chamar também de história da igreja, entendendo igreja com I maiúsculo, entendendo igreja não como uma instituição, mas como uma eclesia, como um encontro de pessoas para o estudo, para a vivência de um determinado credo, de uma determinada crença, e não uma instituição religiosa. Então, a nossa ideia de estudar, por assim dizer, a história cristã, é mais para que nos situemos, para que conheçamos um pouco o elemento historiográfico, para que não fiquemos somente nos elementos teológicos. Por que eu procurei trazer esse estudo ou desenvolver esse bate-papo? Face aos comentários que eu vejo as pessoas fazendo nas postagens que eu faço, nos vídeos, no meu canal do YouTube. Vejo pessoas comentando algumas vezes com defesa de uma crença. Eu falo algo, a pessoa diz, não foi assim. Então achei por bem nós conversarmos um pouco mais voltados para a historiografia e não tão voltados para o aspecto teológico, para o aspecto de crença. É como a forma relatada por Lucas, por exemplo, quando ele nos conta a história do nascimento do movimento cristão, lá no livro Atos dos Apóstolos. Eu diria que é a primeira fonte de história do cristianismo. Eu posso dizer que Jesus ele é mais para o fundamento da religião do que para o fundador da religião. É bom nós pensarmos nesse sentido, para que trabalhemos com a historiografia, mas com essa visão de o cristianismo ter Jesus como fundamento e não como fundador, necessariamente. Até porque Jesus não fundou religião. Jesus trouxe-nos um corpo doutrinário, mas ele não nos trouxe uma religião. Ele não instituiu um processo. Ele nos trouxe ensinamentos, ele nos trouxe um corpo, podemos assim chamar, um corpo doutrinário. Então, eu digo que Jesus está mais para fundamento do cristianismo do que para fundação do cristianismo. E é essa lógica que nós vamos utilizar sem nenhum acirramento de ânimos teológicos. Não é essa a proposta. Então vamos conversar como história. Uma das minhas formações é em história. Eu sou graduado em Direito, sou graduado em Administração e sou graduado em História. Foi uma das minhas primeiras graduações. E depois de graduado em História, eu fiz a pós-graduação em História Moderna e História Contemporânea. E estudando a História Moderna, não passou, de estudar a reforma religiosa. E ao estudar a reforma religiosa, isso lá nos anos 90 do século XX, do século passado,
em que eu fazia, então, essa pós-graduação em História Moderna e Contemporânea, deparando-me mais profundamente com a história, com o movimento reformista, eu acabei também buscando uma especialização em História das religiões, especificamente História do cristianismo. E, paralelamente, o estudo da ciência das religiões, ciências das religiões, ou da religião, se assim quiserem. Então, isso me motivou. E um outro ponto interessante é que, ainda na minha infância, eu auxiliava a minha mãe nas pesquisas bíblicas. A minha mãe, quando nasci, ela já era quase que eu diria que eu a chamava quase que de avó, porque quando eu nasci ela tinha os seus quase 50 anos. Isso em 1964, quando eu nasci. Então ela já era uma quase cinquentona. E ela sempre cuidou dos assuntos da Igreja Católica. Minha mãe era católica, meus avós é que eram espíritas. Meu avô paterno e a minha avó materna, porque meu avô paterno e a minha avó materna eram irmãos. Então, meus pais eram primos. Então, meu avô paterno, desde minha infância, me falava sobre o espiritismo, e a minha mãe, desde a minha infância, na Igreja Católica, e ela cuidava da Semana Santa, dos personagens da Semana Santa. Na sexta-feira da Paixão, ela fazia a encenação da crucifixão, e ali era feito o sermão do descerrimento da cruz, e ela levava os personagens, levava personagens bíblicos, e ela já tinha dificuldades para a leitura por causa das letras pequenas da Bíblia. Então, lá com os meus 8 anos, minha mãe já beirava os quase 60, e com dificuldade para a leitura, ela então, eu posso dizer que eu me alfabetizei lendo os textos bíblicos, em parte. Ela então me pedia para eu fazer as pesquisas bíblicas para ela. Então, dos meus 8 anos, 9 anos, até por volta dos meus 15, 16 anos, eu fiquei ali por conta de fazer as pesquisas bíblicas para que ela levasse os personagens para a cerimônia do descerrimento da cruz, né? A sexta-feira da Paixão. Então ali eu estudava, lia sobre o personagem, por exemplo, lia sobre Adão, lia sobre Eva, sobre parabólicos, mas lia sobre Caim e Abel, para que estudasse a personalidade desses personagens, para que estudasse a vestimenta desses personagens e encontrasse um objeto que pudesse identificar esses personagens. Por exemplo, o personagem Isaac, filho de Abraão, que iria ser sacrificado pelo pai. Então, ali, qual foi o instrumento, ou melhor, o adereço que nós encontramos para que caracterizasse Isaac quando ele caminhasse ali, descendo as escadarias na apresentação? Um feixe de lenhas, né, de varas de lenha. Por quê? Porque ele seria imolado. Então diz o texto que ele levou o feixe de varas, o feixe de lenhas. Então pesquisava. E isso, talvez até esse fato tenha me levado a fazer o curso de História e depois aí me aproximar do estudo das religiões. Então é um assunto que eu diria muito caro a mim, o estudo das religiões. Melhor dizendo, mais especificamente, do cristianismo, com todas as vertentes. Mas não há como estudar o cristianismo sem estudar aquelas religiões que eu diria paralelas, como o islamismo, como o judaísmo, que é uma das fontes para o elemento cristão. Então, isso me aproximou, e também do movimento da doutrina espírita, com meu avô, que eu, quando criança também, lá nos meus 8, 9 anos, eu o conduzia ao centro, porque ele já era octogenário, né? Eu, quando nasci, meu avô tinha quase 80 anos, 75 anos,
e quando eu fiz os meus 11 anos, ele faleceu. Então ele tinha uma dificuldade para andar e eu o levava caminhando como uma bengala viva, né? Ele apoiando em mim, como uma bengala viva, eu o levava ao centro, ali acompanhava as exposições, depois o levava de volta para casa, e na minha casa, dos meus pais, tinha lá a radiola, a vitrola, e meu avô era vizinho, na casa dele não tinha a vitrola, ele ia para a casa dos meus pais. E a minha mãe dizia, fique com seu avô, ajudando-o para colocar os discos. Quais discos? Os discos do Chico Xavier, porque ele gravava mensagens em disco. Então eu tinha que colocar o disco para ele, tirar o disco, virar o disco, e ali eu ia escutando as mensagens e trocando ideia com ele. E o meu avô, então, é que, de certa forma, me ensinou, digamos, os primeiros passos de conhecimento do pensamento espírita. E minha mãe me ensinou os passos primeiros e segundos do catolicismo. E o meu tio, casado com a irmã da minha mãe, também frequentava a minha casa, a casa dos meus pais, e ele acabou me introduzindo nos primeiros passos do presbiterianismo, da igreja presbiteriana. Ele era presbiteriano, aliás, tenho aqui uma Bíblia que ele deu de presente aos meus pais, de 1952, e meus pais acabaram passando para mim, e com isso, a ideia das religiões ficou muito latente, muito forte, muito claro. Então, quando fiz o curso de História, depois a especialização na área de História Moderna e Contemporânea, depois em História da Igreja, História do Cristianismo, e depois Ciência da Religião, me fez tratar mais esse assunto. E quando estamos estudando, por exemplo, as cartas de Paulo, eu vou para um viés também historiográfico e menos teológico, para evitar dissensões. Então, esse é o meu perfil. Por que eu estou dizendo isso? Para justificar o porquê da escolha de criar esse ciclo de estudos sobre a história, ou a história cristã, ou uma breve história do cristianismo, ou uma história superficial do cristianismo, ou uma revista histórica de pontos ou elementos do cristianismo. Não tem um nome. Um outro ponto importante esse primeiro encontro, que eu chamaria de um encontro introdutório, é o aspecto sobre a história mesmo. História como embora alguns não concordem, como uma ciência. Ciência não no sentido científico da palavra. A história como uma disciplina, como uma busca do conhecimento. A história, ela estuda o quem, ela estuda o quê, ela estuda o quando, ela estuda o onde e tenta entender o porquê. Esse é o conjunto da história. Quem, que, quando, onde e até mesmo porquê. Por isso, quando eu analiso os textos, eu sempre busco entender o quem está ali relatando o texto, para quem está sendo relatado, ou por quem e para quem, o que está sendo escrito, quando foi escrito, onde foi escrito, para entender os porquês do escrito. Talvez seja um vício historiográfico, um vício de historiador. Então essa é a história. E ela tenta fazer tudo isso, o quem, o que, o quando, o onde, o porquê, a partir de fatos. E para a história atuar a partir de fatos, ela precisa ter alguns elementos. É preciso que haja método, ou seja, um elemento científico para o estudo historiográfico. É preciso que haja a busca da causa primeira, o elemento filosófico. É preciso que perceba a cultura, o elemento artístico.
Então, num estudo historiográfico, o elemento científico, o elemento filosófico, o elemento artístico são fundamentais. Não se estuda uma história apartando-nos, ou não estudamos história apartando-nos desses elementos, porque são elementos vivos da história, da historiografia. O elemento científico é se ter um método. A história da igreja, ela vai muito sobre os elementos arqueológicos. A arqueologia, ela nos ensina muito. Ela nos permite entender costumes, hábitos, características. Elementos arqueológicos não somente no sentido de ruínas de construções, achados bibliográficos, livros, textos, escritos, papiros, objetos encontrados, construções. Então, é importante que haja essa busca científica, haja um método, não necessariamente linear. Então, na história da igreja, por exemplo, as catacumbas do período nascente do cristianismo nos dizem muitas coisas. Por exemplo, com as pinturas que foram encontradas nas catacumbas, com os símbolos que foram encontrados desenhados nas paredes. Tudo isso são ensinos que mostram o estilo daquelas pessoas, o estilo de vida daquelas pessoas. Alguns escritos esparsos, salpicados, que vão sendo encontrados, vestígios. Tudo isso são elementos científicos, ou seja, que são analisados e permite que haja um método de estudo. E quando se estuda a história de uma religião, quando se estuda, como no caso aqui, o cristianismo, e quem estuda é cristão, é preciso que haja uma regulação. É preciso que o botão da crença seja virado para baixo. Ou seja, precisamos ter baixa crença. E o botão do realismo, da realidade, precisa ser levantado. Ou seja, quando se estuda a religião, a crença tem que ser baixa, o realismo tem que ser alto. Para que a crença não interfira na realidade dos fatos. Isso é em tudo. Quando eu digo crença, não só religiosa, mas em tudo. Em tudo que se vai estudar para mitigar o subjetivismo, não suspendê-lo, porque é quase impossível não ter doses subjetivas em análises objetivas, porque o analista é um ser humano e o ser humano é subjetivo por natureza. Mas para mitigar, então, o efeito do subjetivismo, propõe-se reduzir a crença, aumentar o realismo. Então, quando estudamos, e vamos seguir com os estudos do cristianismo, nós teremos sempre baixa crença, para que possa ter o senso crítico, para que o realismo possa ser verificado, para que a crença não seja um óbice a uma análise mais pura, a um conhecimento mais puro. Puro não é bem a palavra, mais claro, mais cristalino, daquele fato que se está estudando. Então, quando vamos estudar, por exemplo, o início do movimento cristão, nós temos que nos transportar para aquela época. Nós temos que nos transportar para aquele cenário. Primeiro, para entender a cultura daquela época. Para perceber que no cristianismo nascente, ele era um cristianismo judaico, por assim dizer. Havia mais judaísmo do que cristianismo. E é plenamente compreensível, vamos ver isso depois. É preciso que não cometamos um erro que a gente chama de falácia historiográfica, que é olhar o passado com os olhos do presente. Eu não posso analisar atos do passado
com os critérios do presente, porque são momentos e culturas diferentes. Eu não posso analisar uma religião com o olhar de outra religião, porque são culturas, premissas diferentes. Então, quando se estuda o passado, transporta-se para o passado e não leva o presente para o passado e nem traz o passado para o presente. Ou seja, as lentes para enxergar o passado precisam ser lentes do passado, para que eu não cometa essa falácia historiográfica de emitir julgamentos com base na cultura de hoje. Então, quando estudarmos o cristianismo em cada época, nós precisamos entender os costumes daquela época. Quando estudarmos o binômio igreja-estado, nós precisamos nos transportar para aquelas épocas, para entender o porquê igreja-estado, para entender o porquê do descenso do Império Romano e da ascensão do pensamento cristão, por assim dizer. Oi, Lâmia, qual a pauta? Nós estamos começando hoje, Lâmia, o estudo da história do cristianismo. Talvez seja a pretensão. Uma breve história do cristianismo, uma revista histórica de alguns fatos do cristianismo. Então, hoje é o nosso primeiro encontro, é um encontro que eu estou mostrando as premissas primeiro, as bases, para a gente analisar durante alguns encontros, não todos, quase todos os dias, às 18 horas, quase todos os dias até o dia 2 de maio. Né? Eu disse em outras lives, como eu consegui umas férias do meu trabalho profissional, eu estou tentando dar utilidade às férias. Então, estou fazendo esse estudo às 18 horas do cristianismo e às 9 horas da manhã estou fazendo o estudo das cartas de Paulo, né? No caso, a carta de Paulo aos Romanos. Então, creio que clareou para você, né, Lâmia? Lâmia é uma querida amiga. Voltando. Então, o elemento científico é fundamental no estudo histórico. O elemento filosófico. Não se estuda uma história, não se analisa uma civilização, não se analisa uma ideia, não se analisa uma cultura sem o elemento também filosófico. O elemento científico para ter método. O elemento filosófico, que é a busca da causa primeira. É tentar buscar, não um elemento causa-efeito cartesiano, não é isso. Mas para entender que um acontecimento ele é causa para outro e é consequência de um antecedente. Então a gente busca sempre a causa primeira. Por exemplo, a causa primeira do cristianismo é o Cristo. Mas tivemos fatores que contribuíram para que a causa primeira ocorresse. Fatores filosóficos, sociológicos. Por exemplo, o estilo do Império Romano permitiu que o cristianismo florescesse melhor. Foi justamente a grande concentração do poder romano que permitiu também que a igreja concentrasse poder. E quando o Império Romano se desfaz no Ocidente, lá em 476, e no Oriente em 1453, porque o Império Romano, num determinado momento, ele se mantém dividido, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, embora um imperador só, mas com características diferentes. E a queda do Império Romano se dá em 476 no Ocidente. Mas aquela cultura romana no Oriente permaneceu até 1453, quando há a queda de Constantinopla e cresce o Império Turco-Otomano. Agora, então, esse desfacelamento do Império Romano de 476, um ponto comum que existia
em todos os povos que compunham o Império Romano, porque o Império Romano não era só romanos, tínhamos os diversos povos, visigodos, ostrogodos, suevos, burgúndios, eslavos, saxões, bretões, germânicos. Eram diversos povos dominados por Roma, e todos eles cristãos. E quando o Império Romano se desfaz, o que fica em comum nesses povos todos? Que se digladiavam para estabelecer suas fronteiras, mas todos tinham o cristianismo como elemento central. Então vejam que, historiograficamente, a importância de Roma para o próprio cristianismo, mesmo no início, tendo sido perseguidora do cristianismo. Nós vamos estudar isso com mais detalhes mais à frente. Hoje uma introdução. Então são os elementos da busca da causa primeira, que muitas vezes não é a causa em si, mas os fatores que compõem aquela estrutura da causa. Por que Jesus então nasce ali, naquele centro? Por que o cristianismo nasce ali na Palestina, naquela região geral chamada Palestina, Israel? Por quê? Porque há um fato geográfico, há um fato econômico, há um fato político, há um fato de poder que dá àquela região uma posição estratégica. E estrategicamente também Jesus nasce ali. Tudo tem motivos. Então a história é para isso. Quando fazemos incursão histórica, volto a dizer, baixa crença, alto realismo. Precisamos sempre baixar a nossa crença, porque senão não teremos uma certa isenção, não completa, para estudar o fato, para analisar o fato. Quando a crença é alta, o fato desaparece. Então é preciso assim trabalhar. Então nesses elementos filosóficos, nós temos, digamos, escolas históricas. Uma escola geográfica que valoriza muito lugares, uma escola econômica que analisa o comportamento a partir da base econômica, as escolas deterministas de causa e efeito, as escolas biográficas, que a gente fala a história dos heróis. Então várias são as escolas historiográficas que também utilizamos metodologias dessas escolas para o estudo da história da igreja, entendendo a igreja como pensamento e não como instituição. As escolas filosóficas da história, ou da filosofia da história, nós temos a escola pessimista, a escola otimista. A escola pessimista é a escola materialista, a escola que a gente fala que estuda a história debaixo do sol, né? Ou seja, a materialista da realidade. E a realidade é sempre pessimista. E temos os otimistas, que para esses a história é uma espiral. Ela sempre retorna a pontos mais altos para continuar subindo e voltando em pontos outros, subindo e voltando, criando uma espiral de crescimento, em que o homem, para a escola da filosofia da história chamada otimista, para ela o homem é o fator determinante da história. Para muitos, o comportamento humano é por determinismo geográfico. Para outros, não. O comportamento humano é do próprio ser humano, independentemente de elementos geográficos. Então, nós temos essas escolas deterministas, que acham que tudo é algo pré-determinado, ou determinado, ou o ambiente determina, ou o tipo de clima determina. E aí vem com teorias e teorias. Agora, importante perceber que o homem, o ser humano, é o agente da história. O ser humano é o fator determinante da história. Ele modifica, ele transforma, ele conserva, ele destrói. Então, é o elemento-chave. Então, ao estudar o cristianismo, ao estudar a história do cristianismo, nós veremos muitas ações humanas, veremos muitos elementos humanos, muitas vontades humanas.
E quando entra a vontade humana no aspecto das religiões, sobe a crença, diminui o realismo. Todas as vezes que há uma imposição humana, o subjetivismo. Então a crença subiu, o realismo baixou. O fato fica comprometido na análise. E veremos que na história teremos sempre isso, mesmo quando a chamada eclesia, a igreja, estava apartada do Estado, antes lá do século IV, totalmente apartada, depois ligada. E o outro elemento, já falamos do elemento científico, o elemento filosófico, o outro elemento é o elemento artístico. É importante ao estudar a história de algo, no caso a história da igreja, o elemento artístico. O elemento artístico é a estética. Estética dos textos, estética da arte em si, da pintura, estética da fala. O elemento artístico não é só a arte no sentido que se dá à palavra, é o elemento intuitivo. É aquilo que é da característica humana, a intuição, que contribui para a formação da cultura. Forma-se uma cultura. Por exemplo, a cultura dos cristãos dos primeiros anos não era a mesma cultura dos cristãos depois do século IV, que não era a mesma cultura dos cristãos depois do século XI, que não era a mesma cultura dos cristãos depois do século XVI. Por que estou dizendo essas datas? Porque houve acontecimentos que geraram mudanças de comportamentos. Os primeiros movimentos, até o ano 100, perseguições, a presença dos próprios apóstolos. Depois, até o ano 300 e alguma coisinha, os apologistas, as disputas diversas. Depois a institucionalização, depois dos 300 e pouquinho. E depois o cisma do Oriente, lá no século XI, depois o cisma do Ocidente, no século XVI. Então, foram moldando a cultura. Imaginemos lá no ano, sei lá, nos primeiros anos, vamos falar lá no ano 100, por aí, depois de arrefecida um pouco as perseguições arrefecidas, havia um estilo de igreja. E hoje, com N denominações cristãs, são outros estilos. Havia uma linha, depois duas, depois N linhas interpretativas do cristianismo. Por isso eu gosto de dizer, didaticamente, que a religião cristã é uma, mas que tem várias escolas do pensamento cristão. Então eu digo que o cristianismo é uma religião, o catolicismo é uma escola dessa religião, o protestantismo é uma escola dessa religião, o espiritismo é uma escola dessa religião. E dentro das escolas nós temos salas de aula, porque dentro do catolicismo nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana e temos a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Nós temos, na ideia protestante, diversas outras salas de aula. As igrejas históricas, luterana, metodista, presbiteriana, calvinista, anglicana, batista, anabatista, são aquelas históricas, são salas. Temos as pentecostais, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, e temos as neopentecostais, tipo Igreja Universal e outras. Então passamos a ter da igreja cristã a escola religiosa A e as salas de aula dessa escola religiosa. Então é natural que no elemento artístico, a cultura dos cristãos lá atrás não é a mesma de hoje. Não é. Não é. E a cultura dos cristãos católicos não é a mesma da cultura dos cristãos protestantes.
dos pentecostalistas não é a mesma dos neopentecostalistas, que não é a mesma das igrejas históricas. No catolicismo romano e no ortodoxo não são as mesmas culturas. E dentro da própria religião escola, nós temos ainda subdivisões. Temos a igreja renovada, a igreja não renovada, e assim vai. Temos movimentos dentro, como na igreja católica, movimentos da carismático, movimento da teologia da libertação, e assim vai, movimentos. Então, é isso que é o aspecto, é o elemento artístico, quando se estuda a história da igreja, a história do cristianismo. Então, esses três elementos são necessários. O elemento científico, o elemento filosófico e o elemento artístico. E assim, comporemos uma estrutura para o estudo do cristianismo. Um outro ponto ainda nesse nosso primeiro encontro, que eu chamaria de introdução, é a própria história da igreja cristã. Aí vamos entender. Estamos estudando, vamos falar da igreja cristã, não estamos estudando outras religiões, muito antigas, mais antigas e muito mais antigas do que a ideia cristã. Mas não vamos conversar sobre elas. Então, tudo que nós conversarmos é sobre a igreja cristã. E volto a dizer, eu estou usando o termo igreja não no sentido de instituições, mas no sentido de um corpo doutrinário, de um pensamento, de uma mensagem calçada no Cristo. Então, vamos analisar ou colocar 5 elementos dessa história da igreja cristã. 5 formas de olhá-la, melhor dizendo, em vez de elementos. 5 maneiras de olhar a história da igreja cristã. Olhá-la como síntese, ou seja, olhar a história da igreja, a história do cristianismo como síntese. Síntese, o que seria essa ideia? Porque a igreja atua sobre o pensamento e a ação humana. A igreja cristã. Todo o Ocidente foi moldado a partir de elementos advindos das interpretações. Estados foram criados em cima disso, como lá atrás os estados pontifícios, hoje o Vaticano. Estados foram construídos buscando a autoridade divina. Reis foram entronizados por autoridade divina. Um dos pensadores que tentavam justificar o absolutismo, Jacques Bossuet, dizia que o absolutismo era necessário porque era uma ordem divina, vinha de Deus, porque Deus é que dava autoridade, e baseia-se numa fala de Jesus para Pilatos, quando Pilatos diz para Jesus, você sabe que eu tenho o poder de condená-lo ou absolvê-lo? E Jesus diz a ele, tu não terias o poder se do meu Pai não fosse te dado. Baseado nesse diálogo vem um pensamento, estou sendo muito reducionista até, vem o pensamento de que a autoridade secular era conferida por Deus. Por isso os reis podiam ser absolutistas. Resumidamente, muito resumidamente, é o pensamento de Jacques Bossuet, né, um dos ideólogos do absolutismo, né, que buscava o direito divino, né, muito forte na monarquia francesa. Então, acaba que a história da igreja, a história da religião cristã, ela funciona como se fosse uma síntese. Ao estudar essa história, nós veremos que acaba que a história da igreja está ali diretamente ligada com a própria história do pensamento ocidental. Então, acaba que a história da igreja atua sobre o pensamento e a ação humana ocidental, no início e hoje até em outras partes. Então, podemos olhar a história do cristianismo, a história da igreja cristã, como síntese. Podemos olhar a história da igreja cristã
como auxílio para a compreensão do presente. Um auxílio. Por quê? Compreender que o presente, conhecer o presente olhando as suas raízes no passado. Como se hoje o presente fossem frutos, folhas, galhos, cuja raiz está lá no passado. E se a gente perceber, a nossa cultura, ela é muito influenciada pela estrutura da igreja. E aqui volto a dizer, não me refiro a instituições religiosas. É muito afetada pela cultura cristã. Então acaba que nós podemos compreender o presente, certas ações, porque a raiz delas está lá no passado. E esse passado está lá na estrutura do cristianismo nascente. Podemos ver a história da igreja como um guia. Guia em que sentido? Que os eventos do passado podem nos ajudar a evitar os erros do passado e nos ajudar com coisas melhores no presente. Então, essa história de confusões na igreja, perseguições, inquisição, cruzada e etc, e etc, e etc, disputas políticas e etc, cismas, podem nos auxiliar para evitar esses erros no presente. E olha, não está fácil, porque acabamos repetindo todas as encrencas do passado, por quê? Interesses humanos. E é até interessante, há uma ideia paulina, está lá na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 10, salvo engano, a partir do versículo 6, salvo engano, que fala que os eventos do passado ajudam a evitar o mal e buscar o bem. É a ideia paulina. Se nós olharmos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 10, a partir do versículo 6, se eu não estiver enganado, leia o capítulo inteiro, mas acho que a partir do 6 ao 11, nós veremos essa ideia, que Paulo dizendo que os eventos do passado ajudam a evitar o mal e a buscar o bem. Ou seja, olhando os erros do passado, nós podemos evitar no presente. Então, podemos olhar a história da igreja como um guia. Podemos olhar a história da igreja como uma força motivadora. Como assim? Buscando inspiração no entusiasmo daqueles cristãos nascentes. Veja que interessante, aqueles cristãos que se martirizaram, os mártires que foram levados aos circos máximos, por exemplo. Esses podem servir de inspiração para nós. O que neles nos inspira? A confiança, a fé que eles detinham, o entusiasmo. Entravam na arena para serem sacrificados, entravam na arena cantando. Traziam aquele entusiasmo, né, com cânticos propugnando pela paz. Yeshua ben Miriam Nassif Shalom, Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. Era o principal cântico dessa comunidade cristã lá do passado. Yeshua ben Miriam Nassif Shalom, Jesus, filho de Maria, o príncipe da paz. Isso pode ser para nós motivador ao estudar essa história daquelas lutas, daquelas pessoas que se dedicavam, olhando aqueles discípulos, os apóstolos, que saíram mundo afora, olhando a ação de Paulo, a dedicação de Paulo, não há como não nos entusiasmar. Olhando quantos 1000 quilômetros esse homem andou para levar o evangelho, como foi dito, né? Ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações, disse Jesus para Ananias. As pessoas que caminharam, que foram para o Oriente, para o extremo Ocidente, o extremo Oriente, para a época, que pregavam, os apóstolos todos saíram, à exceção de Tiago,
maior, que foi decapitado logo no início. Mas os outros todos saíram. Ia ao encontro das pessoas. Há relatos, possíveis presenças da Espanha à Índia, desses apóstolos. Então, a história da igreja, a história do cristianismo, pode ser vista como força motivadora para nós. E não só daquela época, quantos outros? Quantos outros se dedicaram? E hoje, quantos se dedicam? É inspirador? É. Agora, por exemplo, o falecimento do Papa Francisco. Esse homem é um homem que trabalhou muito dentro e fora da estrutura religiosa na qual ele estava e a qual ele dirigia. É uma pessoa que, se olharmos a sua dedicação, serve de motivação para nós também. Não precisamos ir ao passado, tão longínquo. Faz parte da história do cristianismo. Uma pessoa que tentou fazer mudanças importantes. Quando olhamos uma Madre Teresa de Calcutá, quando olhamos, e não é tão passado, quando olhamos Irmã Dulce, aqui na Bahia, quando olhamos a história de Joana Angélica, a Madre Assoror, do convento da Lapa, na Bahia, no período da independência do Brasil, que morreu baionetada por soldados portugueses, por não deixar que eles entrassem no convento. Quando olhamos, por exemplo, na Espanha, Teresa de Ávila, uma mulher com uma força de exército de uma mulher só. Quanta coisa essa mulher fez. Se olharmos lá no início do cristianismo, a figura das mulheres como Dorcas está lá no Atos dos Apóstolos, uma mulher que iniciou o aspecto da caridade. E aquelas outras mulheres, Joana de Cusa, Maria de Magdala, Salomé, Maria, mãe de Jesus. Se olharmos pessoas como um Francisco de Assis, como um Agostinho no mundo da filosofia, com todas as suas idas e vindas, com uma figura como Antônio Vieira, na retórica. Então, a história da igreja funciona também como força motivadora. E a história da igreja funciona como força libertadora. Libertadora em que sentido? Valores culturais. Valores culturais. Eusébio de Cesareia, um dos escritores, escreveu um livro chamado História Eclesiástica, lá no século III. Ele escreveu o livro História Eclesiástica, e lá ele dizia que embora perseguidos os cristãos no início, os romanos os viam como pessoas de alto valor moral. Veja, alto valor moral. Eram pessoas com condutas exemplares. Então, essa conduta moral, ela é libertadora. Então, nós podemos ver a história da igreja como uma síntese, como um auxílio para compreender o presente, como um guia para não repetir erros, como uma força motivadora, como uma força libertadora. E a proposta do nosso estudo, então, é dividir, talvez em algumas partes, 5 partes, quem sabe, essa história da igreja. Começando por a chamada Igreja Antiga, que nós vamos lá na Confissão de Pedro ainda, com Jesus presente. Depois nós vamos
ao início, por assim dizer, do movimento cristão, que começa narrado no Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, com o discurso de Pedro. Ali começa o movimento cristão e vem aquele momento, o movimento chamado de Pentecostes. Podemos dizer que o movimento cristão nasce no Pentecostes, que é quando ali, nós vamos ler depois, quando formos estudar, amanhã, às 18 horas, nós já vamos ver esse ato, esse início, ali lendo o discurso de Pedro. Ali é a inauguração do movimento cristão. Eu diria que é o primeiro relato da história do cristianismo. O primeiro redator historiográfico da história do cristianismo, Lucas, quando escreve o Atos dos Apóstolos. Os evangelistas falam de Jesus, do seu ensino, inclusive Lucas. Mas o Atos dos Apóstolos é que vem trazendo a história. Embora a gente possa dizer que 90% do Atos dos Apóstolos é a história de Pedro e Paulo. Então o título poderia ser assim até Atos de Pedro e Paulo, porque são poucos relatos gerais e a grande maioria ou está Pedro ou está Paulo, né? Mas vamos começar ali, como primeiro momento. E vamos ver esses Atos dos Apóstolos. Vamos ver aquela igreja do início, lá com Paulo, Pedro, Tiago, o Justo, João, que foi o que ficou por último, permaneceu até por volta dos seus 100 anos, até por volta do ano 100 e alguma coisinha. Então, nós vamos ver lá que havia dissensões entre eles, lá no início. Paulo com uma cabeça, Tiago, o Justo, com outra cabeça, também chamado Tiago, irmão de Jesus, com outra cabeça. Pedro tentando transitar entre essas duas cabeças. Esse cristianismo que primeiro foi judaico para depois se desvencilhar. Primeiro nós temos uma pintura judaica no cristianismo, depois uma separação. Isso tudo lá no que eu vou chamar de Igreja Antiga. Podemos chamar assim. Depois nós vamos para um outro período que nós vamos chamar de cristianismo nascente. Não primórdios do cristianismo, que vamos falar ali das lutas, dos mártires, dos apologistas, das heresias que surgiram, ou seja, o período que vai ali do ano 100 até o ano 300 e pouco, né? 313, 312, né? Até lá por volta do Edito de Milão, né? Lá de Constantino. Que a partir dali nós temos uma outra característica do cristianismo. Então vamos ver aquelas lutas para sobreviver, porque o cristianismo, depois dos apóstolos, ele teve lutas para sobreviver. A perseguição que os cristãos sofreram, aquilo foi luta para sobreviver. Aquelas eclesias que se reuniam em catacumbas, que se reuniam em lugares ermos para não serem vistos. Então, são elementos interessantes desse chamado cristianismo nascente, não o primórdio. Ver a figura desses mártires que foram levados a crucifixão, a sacrifício, como o próprio Tiago decapitado, Pedro crucificado, mas vamos ver também outros, aqueles que foram para os circos máximos, os apologistas, aqueles que antes de se ter uma instituição chamada igreja, escreviam sobre o cristianismo. São João Crisóstomo, Santo Anselmo, que tem escritos belíssimos, Pelágio, Orígenes, Agostinho, e também entender umas heresias que surgiram na época,
chamadas assim heresias, né? E a força do concílio de Nicéia, em 325. O que ocorre a partir dali, no concílio de Nicéia. A institucionalização pelo imperador Teodósio, lá nos anos 360 e uns quebrados. Porque dizem, Constantino instituiu o cristianismo. Não. A igreja, não. Constantino tolerou e se ajustou com isso. A conversão de Cristo de religião em religião do Estado se deu com Teodósio, o imperador Teodósio, final do século IV, 360 e uns quebrados. Então nós vamos ver isso também, que é a fase chamada então da igreja institucionalizada, a reconciliação Estado-Igreja e a união com o Estado. A reconciliação Estado-Igreja com Constantino e a união com o Estado a partir de Teodósio. Depois vamos ver a história, a igreja medieval, lá do século VI para frente. Concílio de Constantinopla, Concílio de Constantinopla II, à frente, até chegarmos ali, passando pelo cisma do Oriente, a separação da Igreja Católica Apostólica Romana da Igreja Ortodoxa, Católica Apostólica Ortodoxa. Eu estou chamando ortodoxa generalizando. Tinha a copta, a armênia, a grega. E chegar até o século XVI. Depois nós vamos estudar do século XVI para frente. Por que século XVI? Por causa do cisma do Ocidente. Ou seja, por causa do movimento luterano, do movimento reforma. Porque a partir dali, do século XVI, 1517, por aí, a partir daí nós já temos uma característica diferente. Nós já não temos mais a igreja una romana, mas surgem várias outras. Algumas por elementos de fé, outras por elementos econômicos, outras por elementos políticos. Nós veremos lá a ideia calvinista, que serviu de base para um certo movimento burguês, a luterana, da fé, a anglicana, da política, e isso tudo surge. Então acaba acontecendo uma mudança na característica da igreja una romana, porque ela deixou de ser una católica quando, lá em 1054, por aí, ao cisma do Oriente, em que a igreja ortodoxa se forma e aí a Igreja Católica Apostólica Romana se consolida. Mas eram extremos diferentes, né? A Igreja Ortodoxa mais para o Oriente, a Igreja Católica Apostólica Romana para o Ocidente. E depois, no Ocidente, vem o chamado cisma do Ocidente, que vem o século, então, XVI. E a gente estuda do século XVI para frente. Então, seriam 5 divisões para nós estudarmos nesses próximos dias. E essa é a nossa aula, nossa, desculpe, eu já deixei de ser professor, já me aposentei como professor. É o nosso encontro introdutório, né? E aqui eu vejo uma pergunta, ali, underline 3, ela diz assim: Simão, boa noite, gostaria de estudar sobre as religiões. Quais livros me sugere? Sou bem leiga, se puder me ajudar, por gentileza. Li, na verdade, todos nós somos leigos, viu? Porque os assuntos são muito maiores do que os nossos conhecimentos. Na minha postagem que eu fiz falando desses nossos encontros, está no meu Instagram, lá tem a foto dos livros que eu vou usar. Que eu vou usar não, as fontes bibliográficas que normalmente eu consulto. Um deles está lá assim, História das Religiões. Eu sugiro que você comece por esse. Ele é muito interessante. É um livro curto, Religiões do Mundo, muito curto, que dá um salpicar de muitas religiões, interessante ser estudado. Olha lá na foto, né, que está lá marcado, eu não vou de cabeça aqui, eu não lembro a editora, mas vê lá, está lá a História das Religiões, né, Religiões do Mundo, aliás, Religiões do Mundo, esse é o que eu sugiro. Dá uma olhada lá que você pode começar por ele, tá? Foi a pergunta que foi feita aqui, né?
Aqui a Caroline pergunta assim, eu escuto alguns católicos criticarem a teologia da libertação, mas não sei exatamente o que significa. Esse é um movimento que surgiu na Igreja Católica, né, naquela ideia das comunidades eclesiásticas de base, e que prega muito a ideia dos sofredores, né? A ideia de cuidar daqueles que são desvalidos, distribuição econômica, né, igualitária. Então acabou que a teologia da libertação, ela caminhou para um lado, digamos, de política social, né? Não é política partidária, política social. E saiu um pouco da ideia dos sacramentos fortes, né? Daquela igreja litúrgica, daquela igreja diocesana, e passou a ser aquela igreja do contato com os povos, com as pessoas, e reivindicar direitos. Então, muitos dos chamados teólogos da libertação caminharam para o mundo, inclusive, da política, né? Mas buscando a ideia de uma política social, né? Temos, salvo engano, Leonardo Boff, que é um dos ideólogos dessa teologia da libertação. E há aqueles, então, católicos mais tradicionais que não concordam com esse movimento. Como existem alguns católicos também tradicionais que não concordam com o movimento de renovação carismática. Mas isso são movimentos, é o que eu disse antes, são movimentos dentro de uma escola religiosa, e por mim fica dentro dessa escola religiosa. Não há por que um que está de fora querer analisar com profundidade esses movimentos, né? Como lá no passado nós tivemos os cátaros, né? Que a heresia dos cátaros, que foi combatida, era um movimento dentro da igreja. A heresia de Orígenes, que foi um movimento dentro da igreja, né? E ali tivemos o arianismo, foi outro movimento dentro da igreja. Então são movimentos dentro de uma escola religiosa, e a teologia da libertação foi um desses movimentos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não? Tranquilo? Está todo mundo caladinho? E aí tem uma aqui, dali. Mais uma pergunta: o que é viver o evangelho? Li. Aí agora, vou falar com um estilo bem mineiro. Você me apertou sem me abraçar. O que é viver o evangelho? Eu desconheço alguém que consiga, ou que tenha conseguido, vivenciar o evangelho na sua totalidade. Viver o evangelho é seguir os ensinos do Cristo, é dar a outra face, é caminhar 2 léguas quando pedir para caminhar uma, é dar a túnica quando pedir a capa, é amar os inimigos, é bendizer os que nos maldizem, é fazer o bem aos que nos odeiam, é orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. Esse é o viver o evangelho, é dar a vida pelos irmãos, é amar os irmãos como Cristo amou, é amar o próximo como a nós mesmos. Isso é viver o evangelho. Ele não é teórico. Viver o evangelho é a prática. Muitos se aproximam, mas não é simples. Nós somos seres falíveis. Nós vamos ver nesses estudos, os próprios apóstolos tinham lá as suas capenguices. Então, viver o evangelho é isso, é seguir toda a mensagem do Cristo, é não nos preocupar com as situações que podem ser contornadas, é guardar a fé, é desenvolver a fé, é dirigirmos-nos a Deus num ato de contrição de coração por meio da oração. Isso tudo é viver o evangelho. É diferente de conhecer o evangelho. É diferente de decorar o evangelho. É diferente de saber sobre o evangelho. Muitos que vivenciam boa parte do evangelho nunca leram os evangelhos. Nunca leram. Vivem porque entendem que esse é o valor humano. Então, viver o evangelho é isso, né? E muito mais coisas, inclusive. Aqui o Antônio está perguntando quais
as 5 divisões, são divisões que eu estou colocando assim, só didáticas, viu, Antônio? A chamada igreja antiga, o cristianismo nascente, o cristianismo institucionalizado, a igreja medieval e a igreja moderna. Seria mais ou menos isso, né? Mas isso é eu que estou dando esses nomes, só para facilitar o entendimento, né, para vocês. E aqui, o Fernandes, né, S. Fernandes diz, viver o evangelho principalmente dentro de casa, ixa, né, começando por aí, né? Entendendo que ali nós temos os próximos, mais próximos, para poder lidar. É isso, eu vejo que não tem mais perguntas, não tem mais comentários, então encerramos por aqui, respeitando sempre os 60 minutos. Então hoje foi o nosso encontro introdutório. Amanhã nós faremos um primeiro estudo lá da Igreja Antiga. Vamos estudar um pouco a Confissão de Pedro e o começo do movimento cristão lá no Pentecostes, no Ato dos Apóstolos. Muito obrigado a vocês por me acompanhar nesse estudo. Amanhã, pela manhã, 9 horas, seguiremos com o nosso 7º encontro do estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Estamos estudando o capítulo 3. E amanhã, às 18 horas, para o nosso 2º encontro desse estudo da história cristã. Deus abençoe a todo mundo, uma boa noite para todos nós e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e Deus lhes pague pela paciência de estar aqui comigo.